Que a palavra de Cristo Jesus abençoe a nossa vida. Amém. Felizes os que observam a palavra do Senhor e produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Queridos irmãos e irmãs, que alegria recebê-los aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a matriz de Campinas. Sinta-se também acolhido, meu irmão e irmã, que reza conosco pelas redes sociais desta igreja. Estamos na segunda semana da Quaresma e neste tempo, de forma especial, nós somos mais fortemente convidados pelo Senhor a nos convertermos, a voltar ainda mais o nosso coração, a nossa vida para Deus. O que significa isso? Não apenas dizer Senhor, Senhor da boca para fora, mas viver da palavra de Deus, se orientar pelos seus mandamentos, seguir a Cristo para valer, até as últimas consequências, ser sal da terra e luz do mundo, onde nós estamos, na família, no trabalho, na sociedade, na comunidade, igreja. Então é um tempo de profunda revisão, revermos a forma como estamos conduzindo a nossa vida. E pela profecia de Jeremias, lá na primeira leitura, nós ouvimos que nós temos escolha. Nós temos escolha, nós podemos confiar em Deus ou não. Aqueles que confiam no Senhor são como as plantas plantadas junto aos rios, crescem exuberantes, verdejantes, produzem frutos bons. Os que prescindem de Deus, não querem saber dele, confiam apenas nas coisas, riquezas, pessoas, se esquecendo de Deus, são como a planta seca no deserto. Confiar em Deus significa ser abençoado, como quem coloca as suas raízes que se ligam à fonte perene do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Então a pergunta que fica para nós neste tempo forte de preparação para a Páscoa é: onde eu tenho alicerçado, plantado a minha vida? Em Deus ou não? Orientando-me por Cristo, palavra do Pai, ou me esquecendo de Deus? Vivendo como se Ele não significasse nada para a minha vida. O Evangelho de hoje vai na mesma direção. Tão conhecida a parábola do rico e do pobre Lázaro. E traz um ensinamento profundo. O rico, quando morre, diz o Evangelho, ele é apenas sepultado. Lázaro, quando morre, vai para junto do pai Abraão, ou seja, alcança os céus, a felicidade eterna. O rico vai para a região de tormentos. O que Jesus quer ensinar? Ele quer dizer para nós, assim como na primeira leitura, que as nossas escolhas, elas muito importam para Deus. Nós podemos produzir frutos bons de misericórdia, de perdão, de paz, de solidariedade, de socorro, ou podemos ficar fechados, autocentrados, pensando apenas em nós mesmos como aquele rico. O problema não é ser rico ou ser pobre. Aquele rico foi para a região de tormento, de sofrimento, não porque ele fosse rico. E o pobre foi para o céu não porque ele fosse pobre. Mas as escolhas que fazemos, repito, é isso que conta para Deus. Já nos diz São João da Cruz, no ocaso da vida nós seremos julgados pelo amor com que amamos o outro. Porque não adianta nada eu falar que amo a Deus da boca para fora se eu odeio o meu irmão, se eu nada faço para ajudar, socorrer. Como aquele rico do Evangelho, fazia festas esplêndidas, banquetes todos os dias, não faltava nada, e ali diante dele estava o pobre que esperava uma migalhinha cair da mesa,
mas ele não se importava. Era indiferente, insensível. Ele poderia facilmente alimentar aquele pobre que não lhe faria falta alguma, mas se fechou. Quando ele pede para o pai Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui para me conceder nem que seja uma gota d'água, molhar a ponta do dedo e molhar a minha língua. Não. Há um abismo entre nós. O inferno não se mistura com o céu. Há um abismo. O abismo da eternidade, ele foi construído durante a vida. Aquele rico teve um abismo gigantesco em relação ao pobre. A escolha que ele fez, a indiferença, o fechamento, o egoísmo gigantesco, o levaram para a região de tormentos. Foi escolha. Deus não quer castigar ninguém, não castiga ninguém. Somos nós que escolhemos o céu ou o tormento eterno. É isso que ensina o Evangelho. Deus quer nos salvar o tempo todo, mas se nós fechamos a porta para Ele, nós fizemos a nossa escolha. Então pensemos nisso, meus queridos irmãos e irmãs, que a gente possa realmente nesse tempo santo, tão fecundo de graças e bênçãos de Deus que é a Quaresma, revermos nossas atitudes, nossos pensamentos e nos perguntarmos: eu estou me orientando para Deus? Eu tenho deixado o Senhor ser o centro da minha vida, ocupar o altar do meu coração? Ou no altar do meu coração eu tenho colocado pessoas, coisas, prazeres, riquezas, me esquecendo de Deus? No ocaso da vida, no fim da nossa vida terrena, nós seremos julgados pelo amor. Não serão os nossos títulos acadêmicos, não serão as nossas posses, não serão as coisas que nós usamos e ostentamos de marca, nada disso vai contar para Deus. É o amor. É isso que de fato vai pesar na balança do julgamento divino. Então que nós possamos, diante desta palavra, realmente nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e empenho, e amá-lo sobre tudo, sobre todas as coisas. E vivermos como nos pede o Evangelho, como irmãos uns dos outros. O Evangelho fala fortemente da fraternidade, do ser irmão como condição para chegar ao céu. Então que não nos falte esta sensibilidade diante do outro que é o nosso próximo, que aprendamos a ser como Cristo, pessoas que iluminam, que fazem o bem acontecer, que se doam para ajudar também os outros. Assim seja. Amém.